Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo, reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca, testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos de maneira abundante, em o nome do Senhor Jesus. Agora eu queria que você soubesse que a bênção de Deus só chega na sua vida, na sua casa, na sua família, quando há uma atitude de fé da sua parte para com Ele. É como casamento. Não existe casamento sem concordância entre as duas pessoas, não é verdade? Assim também é com Deus. Como é que Deus pode interferir na sua vida e abençoá-la se você o despreza, se você tem as suas costas viradas para Ele, se você o desdém? Não tem como. Ele precisa da sua cooperação, ele precisa da sua compreensão, da sua entrega, da sua dádiva. Ele precisa da sua dedicação, a dedicação da sua vida. Todo mundo sabe da existência de Deus. Quando a pessoa se volta para Deus, ainda que não o conheça, ainda que não tenha visto, não importa. Quando ela se volta para o Deus infinito, desconhecido dela, através da fé, e a fé é simples, a fé é algo muito simples, como nós vamos ver. Basta a pessoa olhar para o alto e dizer: meu Deus, tem compaixão de mim. Se o Senhor existe, me dá um sinal que eu quero me entregar para Ti. Só isso. Uma oraçãozinha, meia dúzia de palavras, nem um minuto vai mudar a sua vida. Então, quando a pessoa diz assim: ah, bispo, ora por mim. Por que ela não ora por ela? Por quê? Não é mais fácil ela falar com Deus do que eu por ela? Só ela sabe dos problemas dela. Eu orar por você, não tem problema, nós vamos fazer oração no final do programa, como sempre fazemos. Porém, a oração mais poderosa para você é aquela que sai de dentro do seu coração. É aquela expressão de fé sua, pessoal, com Deus. Quando há essa oração, quando há esse clamor, esse pedido, não precisa você merecer, não. Você pode ser a pessoa mais pecadora da face da terra. Mas desde o momento que você aplica a fé, aplica sua confiança no Deus mesmo desconhecido, e mesmo sabendo que você não merece nada, essa fé, por mais tênue que seja, por mais frágil que seja, ela vai alcançar o trono de Deus e vai responder. Ele vai responder. Olha só o que diz o texto sagrado, por favor. Diz assim: ora,
Sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem nada mais que agrada a Deus do que a fé. Mas o que fé é essa, o bispo? Aí explica aqui. Olha o texto. Porque é necessário, olha só a atitude de fé, olha a fé prática, olha a fé materializada. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, no caso você, aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe. Creia que Ele existe. Então, quando você, ainda que não mereça nada, invoca a esse Deus desconhecido, mesmo sabendo que você é pecador ou pecadora, e você fala, ó Deus, tem compaixão de mim. Ainda que você não mereça, Ele vem ao seu encontro. Ele vai ao seu encontro. Por quê? Porque Ele tem mais interesse em mudar a sua vida, em transformar a sua vida, em abençoar a sua vida, do que você precisa. Você acredita nisso? Olha só o que o texto diz. Aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe. É isso que é necessário. Quando você crê que Ele existe, através da expressão das suas palavras, da sua oração, então Ele vai se tornar galardoador, quer dizer, abençoador seu e daqueles que o buscam. É simples essas palavras. A fé é isso, minha amiga, meu amigo. Nós vamos ver daqui a pouquinho testemunhos de fé. Mas eu quero que você não se esqueça desse texto. Por favor, mantenha-o aí. Sem fé é impossível agradar a Deus. Às vezes você faz assim, você agrada as pessoas, você é generosa, você é caridosa, você é religiosa. Mesmo assim, isso não significa que você está agradando a Deus. O que agrada a Deus é a manifestação da sua fé. Claro, Deus apoia as pessoas que fazem generosidade, as pessoas que são generosas, que ajudam o mais necessitado, né? As pessoas misericordiosas, as pessoas que perdoam. Porém, o que mais chama a atenção de Deus é a fé. Quer dizer, aquela expressão sincera do nosso íntimo, que é uma oferta. Que é uma oferta. Quando nós fizermos a oração por você, você vai verificar. Eu começo orando, ó meu Pai, Tu e somente Tu és justo, grande, todo-poderoso. Quer dizer, eu estou falando com alguém que eu não estou vendo, eu não estou tocando, eu não estou sentindo, mas eu tenho certeza que está me ouvindo. Isso se chama fé. E essa fé, que não tem nada de sentimento, é que traz a resposta de Deus. Agora, se a pessoa não manifesta, não esboça essa fé, não tem negócio, não tem casamento, não tem resposta. Então, minha amiga, onde quer que você esteja nesse momento, qualquer que seja a sua situação, qualquer que seja o seu pecado, por pior que seja o seu pecado, se você invocar a Deus, se você doar um pouquinho do seu sentimento, da sua pureza, da sua sinceridade, você pode ser pecadora e ainda assim ser sincera, é ou não é? É isso que Deus quer. Quando você fala com Deus, você está entregando a Ele, você está passando para as mãos dEle um pouquinho de você. E se você entrega tudo de si para Ele, então Ele vem ao seu encontro e faz notória a sua grandeza na sua vida. É como aconteceu com essa criatura que um dia chegou à Igreja Universal do Reino de Deus aflita, desesperada. Aliás, esse testemunho é lá de Portugal. Essa senhora que
conta um pedacinho da sua vida passada e que mostra como ela chegou a Deus. Vamos assisti-la, por favor. Meu nome é Fernanda, tenho 53 anos e desde que me conheço por gente eu vim de um lar muito conturbado. O meu pai era um homem violento, ele por vezes partia as coisas em casa, ele inclusive dizia que eu não era filha dele e isso me causava muita tristeza. A minha mãe era uma pessoa também que sofria muito nas mãos dele, porque ele não trazia paz dentro de casa, onde ele chegava perdido bêbado. Eu fui crescendo nisso, né? Uma criança triste, uma criança para baixo. Depois teve um tio que também abusou de mim, né? Foi vítima de pedofilia e nesse momento que ele abusou de mim, as culpas depois vieram para cima de mim também, porque eu achava que eu era culpada. Nós vínhamos de uma família muito pobre. Às vezes faltava a comida lá em casa, eu ia comer para a casa do vizinho, eu ia para a escola com calças assim meias curtas, os sapatos rotos. Muitas vezes eu me olhava ao espelho e quando eu me via no espelho, já com os meus 12, 13 anos, eu me achava feia e ficava a pensar, o que é que eu vim ao mundo? Eu fui crescendo com essas coisas, né? Com esses traumas todos, era uma mala, uma bagagem cheia de traumas, tristezas, dúvidas, a alegria de viver não era muita também, amigos também não tinha muitos, que também era problemático, eu era muito nervosa. Cheguei a beber álcool também, cheguei a fumar ganza, cheguei a fumar tabaco, fumei até bastantes anos de tabaco e comecei nesse mundo dos vícios, né? Até que decidi procurar uma pessoa para que me lesse as cartas para ver se o meu futuro me trazia algo bom. Quando eu saí dessa senhora, passado umas semanas, eu comecei a ter pensamentos para matar o meu filho. Ele era bebezinho, que não foi fácil. Se a gente estar a falar é uma coisa, e a gente viver essa dor da alma, da gente não querer fazer nada a um filho, e aquele ser muito forte, 24 horas por dia, que ele estava, pega numa faca, mata o teu filho. Uma coisa que me marcou muito e que eu nunca mais esqueci, foi uma vez que eu estava na cozinha, estava a cortar um frango e os pensamentos eles ficaram tão fortes, tão fortes, tão fortes. Vai ao quarto, mata o teu filho. Não sei como é que eu cheguei no quarto, não sei. Eu sei que quando dei por mim eu estava com a faca na mão, a criança estava no berço e eu estava a olhar para ela com a faca na mão. Isso aí foi o meu fundo do poço. Eu não contei para o meu marido que eu estava com esses pensamentos. Só contei para a minha irmã que vivia comigo. E para a minha sobrinha, porque ela também teve um problema assim, ela teve pensamentos para matar a irmã e ela é que me aconselhou na altura para procurar o psiquiatra. A minha mãe viu o meu sofrer, né? Que a minha mãe disse-me, olha, porque é que tu não vens comigo à Igreja Universal? Mas eu mesma a sofrer. Eu disse para a minha mãe, não vou, porque eu ouvi dizer que eles eram os ladrões. Eu não vou, mãe, não vou. Eu tive 2 anos, preferi sofrer do que entrar na Universal. Eu lembro que houve um dia que me marcou muito, um dia que comecei a ter pensamentos, não valia a pena viver, porque viver com aqueles pensamentos era horrível. E eu achei que não valia a pena viver, e nesse dia Deus colocou a minha mãe no meu caminho outra vez, e a minha mãe chamou-me. E eu disse assim para ela, olha, não tenho nada a perder, já estou aqui por estar, nem sei porque é que tu me fizeste, porque é que eu nasci, mas eu vou lá contigo hoje. Eu lembro que no dia que eu entrei, era uma quarta-feira, eu sentei nas primeiras cadeiras. Não me pergunto como é que eu chorei, as lágrimas caíam-me, foi do início até ao fim da reunião, as lágrimas a caírem-me. Fui atendida por pastor, fui atendida por obreiros, muito bem atendida, muito bem aconselhada. Eu sei que quando eu saí de lá, esqueci de tomar a medicação, eu dormi, eu saí de lá com paz, que eu não sabia o que era paz. Não sabia o que era paz, desde que eu nasci até eu chegar à Universal, eu não sabia o que era paz. Aqueles traumas, aquelas coisas estavam dentro de mim. Não fui mais ao psiquiatra, a depressão, ela começou a ir embora, comecei a ter uma alegria para viver, uma disposição, a autoestima já devagarinho estava a subir, já me olhava ao espelho e não me achava aquela pessoa tão feia, tão horrorosa como eu me via. Comecei a ouvir falar do Espírito Santo, inclusive o pastor até perguntou, quem tem o Espírito Santo? Eu não sabia o que era, então depois me explicaram que era o Espírito Santo, a gente tem dentro de nós o Espírito Santo, que era paz, amor, alegria, autoestima lá em cima, garra para vencer, garra para lutar como uma leoa. Eu disse, é isso tudo que eu preciso. Eu comecei a buscar muito em casa. Eu lembro-me que em casa, eu ia para a casa de banho, né? Eu ia para a casa de banho, fechava a porta para ninguém me incomodar e eu lá buscava o Espírito Santo. E busquei muito
para ter o Espírito Santo eu busquei muito, eu jejuei, eu orei, eu lutei muito para ter o Espírito Santo, porque não é fácil, a gente tem que o desejar, né? Eu desejava ter isso dentro de mim, até que houve um domingo na igreja que eu recebi o Espírito Santo. Eu senti uma paz enorme, uma alegria, o amor dentro de mim de olhar para as pessoas, de dizer para elas na rua que Jesus está vivo. O que Ele fez na minha vida, Ele pode fazer na vossa. Aquela alegria de contar que há algo que pode tirar elas daquela situação, mas que elas têm que fazer o que eu fiz. Esta mulher que está aqui diante, ela era desvalorizada por todos, ninguém dava nada por ela. Mas houve um que me valorizou, que foi Jesus. Foi Ele que me socorreu, foi Ele que me tirou no fundo do lamaçal onde eu me encontrava, foi Ele que me deu a mão. Eu posso ter tudo no mundo, todos os bens, toda a alegria, toda a paz, mas se eu não tiver o Espírito Santo, eu não sou nada. Minha vida hoje está bem, graças a Deus. Como eu falei do meu casamento, nós já não dormíamos juntos, temos cumplicidade, somos amigos. Eu e a minha família é um cantinho do céu. Hoje eu sou uma pessoa extrovertida, sou alegre, hoje eu sou uma pessoa paciente, não sou nervosa, não tenho pensamentos ruins. Os traumas do passado foram embora, já não estão dentro de mim e o Espírito Santo mudou a minha vida. Pois é, eu não sei se vocês repararam, a dona Fernanda sofreu a vida toda. Quando a mãe dela falou, vamos na Igreja Universal, ela disse, não, eu não vou lá não, eles são os ladrões. Eu ouvi dizer que eles são ladrões. Mas aí ela continuou sofrendo mais 2 anos. Até que chegou um momento que ela não aguentou mais. Ela estava sufocada. Ela estava desesperada. Quer dizer, enquanto ela se manteve na sua casa, com os seus problemas, com as suas angústias, com a sua vontade de se matar, depressão, etc., Deus não fez nada na vida dela. Deus só interferiu na vida da dona Fernanda o dia que ela foi na igreja, o dia que ela quebrou aquele preconceito, que ela desprezou aquele preconceito, quando ela desprezou aqueles pensamentos fúteis, vãos, inúteis, aquelas informações mentirosas, quando ela desprezou e foi na igreja fazer uma experiência. Não custa nada, você não tem que pagar para entrar na igreja, você vai pagar a condução para você chegar lá, mas quando você chega lá você não vai pagar nada. E ela foi movida pela dor. Ela foi movida pelo desespero, ela foi movida pelo cansaço de sofrer. Quando chegou lá, pronto, acabou. Quer dizer, ela tomou uma atitude de ir a Deus, e Deus veio até ela. Ela foi aonde estava o altar, o espírito do altar a recebeu, a abraçou. E hoje ela é uma nova criatura. Está vendo? Houve uma entrega, houve uma oferta, que foi a vida dela. Ela saiu da casa dela e foi até a igreja com a mãe dela. Resolveu o problema. No primeiro dia já viu a diferença. Por isso, minha amiga, meu amigo, a fé é uma expressão de oferta. A oferta que a pessoa apresenta a Deus, que é a sua vida, é testemunha da sua sinceridade, da sua fé, da sua crença. Graças a Deus. Se você quer ganhar, tem que saber perder. Se quer ser vencedor, tem que aprender a sofrer. O caminho é estreito que te conduz para a vida, mas a porta larga não te traz prazer. Eu te dei a fé pra você lutar, como dei seus pés pra você andar. E quem não quer ouvir
tem direito de falar. Se você quer pedir, primeiro tem que dar. Uma semente boa numa terra fértil nasce, e se bem regada vai frutificar. E quem quer perdão tem que perdoar. Quem quer ser amado, aprenda a amar. Eu sou que sou o autor da vida. Se você quer me conhecer, tem que me oferecer frutos de justiça. Meu nome é Alberto Costa, eu tenho 62 anos, sou formado em Engenharia Civil e Administração de Empresas. Eu me lembro que me acompanhou durante quase todo o meu período de estudante e de profissional, um preconceito muito grande contra a Igreja Universal, contra as igrejas crentes de uma maneira geral, mas em especial a Universal, por conta de as notícias que eu ouvia. Eu fui ensinado de que a Igreja Universal era uma seita mesmo, era algo muito ruim. Ela era comandada por um homem mau caráter, o Bispo Macedo, né? Era essa a visão que eu tinha da Igreja Universal. E aquilo me trazia uma certa revolta. Eu tinha formação, eu lutava, eu trabalhava, e ver pessoas se aproveitando da ignorância da população para ganhar dinheiro, isso era o que era me ensinado com relação à Igreja Universal. Meus pais me falavam assim. A imagem da Igreja Universal, ela trazia para mim a questão do dinheiro, né? Era uma questão muito forte, porque lá as pessoas iam e tinham que dar tudo. Quando houve a prisão do Bispo Macedo, eu senti um alívio naquela época. Eu falei, puxa vida, enfim, algo justo foi feito, né? Nesse Brasil aqui que a gente sofre tanto. Mesmo carregando todo esse preconceito, a minha vida era um fracasso. Eu tinha uma série de problemas, num clima de guerra dentro de casa, entre eu e a minha ex-esposa. E assim eu tive problemas financeiros, isso acarretou problema de saúde, eu tinha problema de coração, eu tinha ataque cardíaco, eu não dormia à noite direito, eu não conseguia render no trabalho, eu não tinha sossego, eu não tinha paz. Perdi 25 anos da minha vida, que foi de 78 até 2002, batendo em todas as portas que você pode imaginar. Todas as religiões, todas as igrejas. Eu cheguei a frequentar yoga, budismo, espiritismo, esoterismo. Eu já fui membro de carteirinha do círculo esotérico, ocultismo. Aonde o senhor puder imaginar, eu fui em busca de uma felicidade, em busca de encontrar solução para aqueles problemas todos que eu vivenciava. Na Universal, aquilo já estava descartado. No meu subconsciente, eu nem considerava essa hipótese. Eu só passei a considerar quando eu comecei a assistir os programas de TV na madrugada da Universal. E eu me lembro que na época eu tinha feito um propósito comigo de ler uma Bíblia. Então eu assistia aqueles programas à noite e conferia o que estava sendo falado, o que estava sendo proposto com a Bíblia. E eu via que batia.
Eu via que aquilo era uma coisa assim que fazia sentido, o que estava sendo falado. E aquilo foi me chamando a atenção. Eu fiquei mais ou menos 1 ano assistindo esses programas à noite e lendo a Bíblia, conferindo isso com a Bíblia. Até que chegou o momento eu falei, não, eu vou ter que ir lá. Eu vou ter que me dobrar, porque eu já fui aonde tinha que ir, aonde eu podia ter ido, eu já fui. Eu não deixei de ir em lugar nenhum. Mas eu vou ter que me dobrar, eu vou ter que ir nessa igreja um dia. Eu relutava dentro de mim para poder, porque eu via consistência no que estava sendo pregado, só que eu tinha uma dificuldade muito grande. Como eu tinha aquele preconceito do dinheiro, do ladrão, do aproveitador, quando falava em dinheiro, fogueira santa, então quando eu ouvia falar fogueira santa, eu levantava no meio da reunião e saía da igreja. Eu fiz isso várias vezes, por várias vezes. Eu ia na reunião, mas na hora que começava a falar de dinheiro, eu saía. Eu fiz isso durante muito tempo. Até que eu me cansei daquela forma com que eu estava indo na igreja. Aconteceu um dia, eu me lembro, até hoje isso está muito claro para mim, de que o pastor mais uma vez falou de dinheiro e eu me levantei para sair da igreja. Só que eu parei no meio do corredor e falei comigo mesmo, eu falei para o meu coração, eu me lembro disso. Eu falei, eu sempre fiz as suas vontades, eu sempre te ouvi. E eu estou num beco sem saída, eu não tenho para onde correr mais, então a partir de hoje eu não vou te ouvir mais. A partir de hoje eu voltei para o meu banco, sentei na cadeira, me segurei ali e eu falei, eu vou ficar aqui e não vou mais ouvir o que a minha vontade, o meu coração está me mandando. E a partir desse momento que eu decidi que eu iria continuar na igreja, que eu iria obedecer o meu raciocínio, a minha mente, e não a minha emoção, o meu sentimento, eu comecei a perceber uma mudança. Essa mudança, primeiro, ela veio do interior. Eu passei a ser uma pessoa com vontade, com disposição de encarar, de enfrentar. Eu comecei, sem perceber, eu já não tinha mais complexos de inferioridade. Eu me tornei forte por causa da fé inteligente que eu aprendi no altar. A Universal, para mim, foi uma faculdade da fé, que eu não conhecia, que eu nunca tinha ouvido falar. Então, hoje eu sou uma pessoa realizada em todos os sentidos da minha vida econômica, na minha vida profissional, na minha vida sentimental. Hoje a minha revolta é ao contrário. Hoje me revolta eu ter perdido tanto tempo por conta das informações que eu tinha com relação à Universal. E o mais importante de tudo que a Universal me mostrou, que eu aprendi na Universal e que eu conquistei, foi eu ter aprendido o caminho para conhecer a Deus. O altar me levou a um encontro com Deus. O altar me levou ao batismo com o Espírito Santo. E isso é muito forte. Não tem nada mais valioso do que essa conquista na vida do ser humano. E eu sou grato à Universal, sou grato a todos esses homens que no passado eu condenei e mal falei, por eles terem entregado as suas vidas pela minha vida. Então eu devo isso à Universal. O meu batismo com o Espírito Santo, essa força que eu tenho de enfrentar tudo e de vencer o que for. Para o Alberto, para mim, o Espírito Santo hoje, ele é tudo que eu preciso. Eu preciso dele para o meu trabalho, eu preciso dele para ter paz, eu preciso dele para as minhas lutas, eu preciso dele para a minha saúde. O Espírito Santo é o que a minha alma sempre teve sede de um dia conhecer. E eu nem tinha essa informação, eu nem sabia por que eu era triste. Hoje eu sei, porque me faltava o Espírito Santo. Tá vendo? Você entendeu, minha amiga, meu amigo? Ele
durante 25 anos sofreu horrores. Um homem inteligente, um homem formado, engenheiro. Ele não era um ignorante, não era um boçal, ele não era uma pessoa que não tinha instrução. Não, ele pensava. Mesmo com toda a sua bagagem de conhecimento técnico e inteligência, ele estava sofrendo de graça. Sofrendo. E, é claro, o pior de tudo, soma-se a isso, sofrendo por conta da ignorância, do preconceito. Mas ele aprendeu o caminho da fé, ele aprendeu o caminho do altar. O altar é o representante de Deus aqui na terra. O altar é o trono de Deus. O espírito do altar é o Espírito Santo, é o espírito da fé. Quando a pessoa recebe o espírito da fé, ela não tem medo de enfrentar os seus problemas. Ela olha para frente, ela não fica olhando para os lados, nem para trás. Ela vai em frente, porque ela vai naquela crença de que Deus é com ela, porque quem sustenta essa crença, essa fé, é o próprio Espírito Santo, o Espírito da fé. É muito forte, não é verdade, minha amiga? Olha só, ele hoje está com uma vida nova. 2002, né, que ele teve que se curvar diante do Todo-Poderoso, ele teve que usar a inteligência, usar a fé com inteligência para descobrir que enquanto ele vivesse daquela forma, pensasse daquela forma, segundo o seu coração, ele ia continuar sofrendo. E olha só a vida dele agora. E eu fico tão feliz, tão alegre. É como se tivesse acontecido comigo. Mas também tem outro testemunho aí de fake news, que gente que sofreu por conta da ignorância. Vamos assisti-lo. Meu nome é Roseli, sou pedagoga, né? Eu ouvia falar muito mal da Igreja Universal, via muito falar na mídia, né? A mídia divulgava muito que o bispo ele era ladrão, aquele evento do Maracanã, onde aqueles pedidos do povo, na verdade, para toda, na mídia era como se fosse dinheiro, sacos e sacos de dinheiro. Então comecei a criar aquele preconceito que aquela igreja ali realmente não era uma igreja que pertencia a Deus, mas uma igreja formada por pastores ladrões, né, do qual o bispo instruía esses pastores a fazerem coisas erradas, do qual a gente ouvia que eles faziam a lavagem cerebral na cabeça da pessoa. Então, assim, para mim, na minha opinião, eu achava assim, eu não seria uma pessoa fácil de ser envolvida por eles, né? Eu acho que ele engana essas pessoas, eles pagam essas pessoas para dar aqueles testemunhos, né? Para falar que eles foram curados, que eles foram libertos. Então, eu tinha dentro de mim, que na minha mente formada, que aquelas pessoas, elas eram totalmente induzidas por aqueles pastores. Então, eu acreditava muito na mídia, né? Nos jornalistas. Então, para mim, os jornalistas estavam certos, a mídia estava certo e o bispo sempre estava errado. Eu falava assim, ele só consegue induzir aquelas pessoas que têm a mente fraca, aquelas pessoas que não têm cultura. Porque eu tenho certeza que uma pessoa que tem cultura, um advogado, um médico, um professor, ele não vai conseguir induzir, ele não vai conseguir fazer a mente dessas pessoas, porque eu achava que ele chegava até a ler a mente da pessoa, né? Minha vida era totalmente destruída, né? Era um verdadeiro inferno. Eu só tinha felicidade sexta, sábado e domingo, porque eu me completava ali nas baladas, com amigos, com bebida. Eu era depressiva, né? Eu era muito nervosa. Apareceu uma doença. E essa doença, nós procuramos vários especialistas, né? Dos quais eles não conseguiam diagnosticar. Assim, tudo que eu comia, eu vomitava. Eu cheguei a pesar 25 quilos. Né? A minha vida ficou assim, de casa para o hospital, do hospital para casa. Eles faziam o exame, eu tinha desmaio constante. Quando eu acordava, eu já estava no hospital com a cabeça toda ensanguentada, com pontos, enfaixada. Né? E aí a minha irmã já estava frequentando a Igreja Universal. E ela falou para mim assim, Roseli, eu vou te levar na igreja. Eu não, na Igreja Universal, nem morta. Nessa igreja eu não vou.
Então, mesmo sofrendo com aquela doença, com a vida no fundo do poço, eu tinha aquele orgulho de que naquela igreja eu não iria. Mas um dia eu tentei o suicídio, né? Tomei vários remédios, peguei os remédios que eu já tomava, porque eu dormia à base de remédios, tomei todos e ali eu desmaiei. E quando eu acordei, eu já estava no hospital. E naquele momento, a médica que estava ali me atendendo, ela falou assim para mim: eu tenho visto que você não sai daqui do hospital e eu vou falar uma coisa para você. O seu problema não é mais a medicina, não é com a medicina. O seu problema é espiritual. Eu ali falei com Deus, do meu jeito, mas falei com Deus e falei para ele me mostrar o caminho. Que eu não aceitava mais aquela situação, não aceitava mais aquela vida. E aí quando a ambulância me levou para casa, eu falei para minha irmã: eu quero ir na sua igreja. E ela falou assim: na Universal, você sabe que eu vou na Universal, né? Eu falei: exatamente, eu quero ir lá. Porque assim, Deus naquele momento me mostrou, veio à Igreja Universal, né? Uma sexta-feira, 3 horas da tarde, porém eu fiquei no último banco, a minha irmã ficou na frente, mas eu fiquei lá atrás, só observando tudo que o pastor falava, né? Aquele momento da libertação das pessoas, eu fiquei observando como tudo funcionava. Terminando a reunião, minha irmã me levou para conversar com o pastor no altar. E lá ele fez uma oração, eu já me senti leve, já me senti uma outra pessoa. E ali o pastor me orientou, né? Eu participar das reuniões de sexta-feira, de quarta-feira, aos domingos. Então, naquele momento, através daquela orientação, eu já começou assim, a abrir a minha mente de que não era nada daquilo que eu pensava. E assim, dentro de mim, aquele desejo: eu vou ficar nessa igreja. Já não tomei mais o remédio para dormir, e eu já dormia a noite inteira. Aquela Roseli que era nervosa, né, que era depressiva, que tinha desejo de se suicidar, aquela Roseli começou a mudar. Aí veio ali a transformação da minha família, veio as bênçãos financeiras acontecendo, toda aquela vida de miséria que nós tínhamos, Deus ele foi nos dando, foi restaurando ali a nossa vida. Mas assim, de tudo que aconteceu, de mais precioso dentro de mim, foi o meu encontro com Deus, né? Esse foi o Espírito Santo que hoje eu tenho dentro de mim. Seja quem for, não olhe para a sua formação, não olhe para a sua cultura. Venha conhecer o trabalho, venha ver de perto, venha conhecer o trabalho da Igreja Universal, e que não é nada daquilo que a gente pensa, nada daquilo que nós ouvimos na mídia, ouvimos das pessoas, né? É tudo mentira. Qual o nome que você costuma chamar quando as lágrimas inundam teu olhar? Qual o nome que você grita com poder quando o inimigo ataca você? Nem Isaac, nem Jacó, nem Moisés, nem Abraão. Não é não, o nome é Jesus. O nome é Jesus. O nome é Jesus. Qual o nome que você encontrou a paz, onde a esperança cresce mais e mais? Qual o nome que te dá confiança e fé para vencer o mundo e mesmo a morte até? Não é Pedro, não é Daniel, nem Maria e nem Isabel, não é Jó, não é José, nem Abel e nem Noé. Não, não.
anunciar pelos séculos dos séculos sem parar. Neste mundo ou além, este nome traz o bem, este nome é vida plena para sempre. Milhões de pessoas sofrem com a injustiça no mundo. Além da injustiça de pagar altos impostos e não ter nenhum benefício como retorno, conviver com a injustiça dentro de casa é algo insuportável. É injusto criar e educar os filhos e vê-los perdidos nas drogas e na criminalidade. É uma injustiça amar o marido ou a esposa, confiar em quem está ao seu lado e ser traído. É injusto estudar, formar-se numa profissão e viver desempregado. Se você vive e convive com a injustiça e já tentou todos os recursos, se ninguém julga a sua causa, no Tribunal de Deus você encontra a sua resposta. Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Escreva uma carta com todas as suas injustiças. Ore a Deus de dia e de noite com essa carta. E no dia 14 de outubro, apresente diante do trono de justiça, o altar. Participe da campanha da justiça. A última instância no Tribunal de Deus. Procure uma Universal e saiba como participar. Seu nome? Cosme. Seu? Roseni. Qual era a injustiça que vocês sofriam? Meu casamento. Como é que é? Uma vergonha, tá? Uma desgraça total. Ele tinha várias mulheres na rua e ele saiu de casa para poder viver com a minha melhor amiga. Ele me abandonou, né? Sua melhor amiga, entre aspas, né? É, minha melhor amiga. Ela era tão minha amiga que quando ela ia para minha casa, eu tirava ele da minha cama, botava ele no sofá e dormia com ela na cama para ela dormir confortavelmente. E na primeira oportunidade, ela tirou ele de casa. Você fez tudo por uma pessoa que te apunhalou pelas costas. Esse sofrimento durou quanto tempo? Bispo, durou mais ou menos uns 8 a 9 anos. 8 a 9 anos, sou com a amante que era a melhor amiga dela. Isso. A minha vida, quer dizer, o que eu fazia com ela, hoje eu tenho tristeza até em pensar. Porque a gente chegava, via de fato na rua, brigava mesmo. A gente, sabe, igual homem, 2 homens brigando, acontecia isso conosco na rua. E uma miséria, sabe, a casa era um lixo, a minha casa era destruída, chovia dentro de casa, era um inferno. O que você fez para mudar? Você aceitou, se revoltou? Como é que está a situação hoje? O que você fez? Eu já não tinha mais força. Eu estava em depressão praticamente, deitada no chão do banheiro, né, por causa de uma ligação que eu tinha feito para ele. E ele mandou eu arrumar. Ele falou, seu mal é falta de homem. Entendeu? Me deixe em paz. Ele mandou você arrumar outro homem? Isso. E numa ocasião,
ele estava com ela no carro e eu liguei para o telefone dele, ela atendeu e falou para mim assim: você procura outro homem porque agora ele tem dona. E ali foi para mim, entendeu? Sem, assim, ao fundo do poço mesmo. E eu me revoltei com essa situação e justamente era uma campanha da justiça. Quando você veio para a igreja, era uma campanha da justiça? Foi um convite que eu tive no portão da minha casa para poder conhecer a campanha da justiça. Eu estava deitada no chão do meu banheiro quando bateram no meu portão. Então você veio, o que é que você fez? O que é que o trono de Deus tem a ver com essa mudança? Como é que está hoje? Tudo, toda a mudança está na justiça de Deus. Porque eu não tinha nada, praticamente a casa era uma vergonha. Ele tinha ido embora para morar com a minha melhor amiga. E assim, até fome dentro de casa eu estava passando praticamente. Eu tinha fubá, água e sal dentro da minha despensa apenas para poder comer. Ela chegou, bispo, tentar me matar 2 vezes. Jogou álcool e ia acender o fogo para me matar, porque ela não aguentava mais o sofrimento. Era um inferno a vida dos dois. Depois que você fez seu voto diante do trono de Deus, como é que está hoje? Hoje, graças a Deus, está totalmente transformado. Tá? Aquela vergonha já não existe mais. Hoje, meu marido é um marido que eu sempre sonhei. Que eu sempre pedi a Deus, a minha família totalmente transformada. Eu tenho um amigo, nele eu tenho tudo o que eu preciso, abaixo de Deus. Miséria não existe mais? Não. E a transformação começou através dela. Eu vendo a transformação dela através da campanha que ela fez, eu também me interessei em ir para a igreja. E aí comecei a fazer votos também, ir para o altar, e Deus começou a mudar completamente. Hoje, graças a Deus, a gente tem uma vida econômica abençoada, a gente tem casa de praia, temos apartamento, temos várias casas. E mais do que isso, tem paz. Temos paz e a salvação, né, que é o importante. Deus abençoe. Como é que era, em poucas palavras, a sua vida antes da senhora obedecer a palavra de Jesus? Quem era a dona Regina? Bom, bispo, primeiro eu era injustiçada. Eu assim, desde que eu nasci eu já fui injustiçada, porque eu já nasci pobre, miserável, né? Morava atrás do posto de gasolina, vivia de resto de restaurante, tinha convulsão, né, ataques epiléticos, asma, doente, né? Tinha asma? Tinha. Miséria. E devido a isso eu tive depressão, né? Na minha infância eu sofri também abuso sexual, fui estuprada. Devido a toda essa situação, estupro na minha adolescência, porque eu tinha que pedir esmola, né? Miséria, eu era abusada pelas pessoas que me davam, né? E nisso eu adquiri depressão, meu pai faleceu, eu comecei a frequentar o cemitério. Eu fiquei totalmente louca, transtornada. Por quê? Meu sonho já tinha morrido ali, já achei injusto. Porque o sonho de uma mulher é casar virgem, casa de noiva, né? Já acabou ali. Então eu comecei a entrar no cemitério 8 da manhã, saía de lá só quando o coveiro me tirava daqui. Um inferno. Um inferno. Mas vamos direto ao assunto. Quando a senhora ouviu falar da palavra de Jesus, da justiça, a senhora creu no altar? Eu tinha que crer. Porque quando eu cheguei na igreja, o que aconteceu? Eu vivia na miséria, só que daí eu já estava casada, né? Com filhos, morava num porão, aonde esse porão era sujo, tinha rato, escorpiões, era uma sujeira só. Uma noite, bispo, o esgoto estourou dentro ali, e o único alimento que tinha lá, sujou todo com o esgoto. Ali foi a gota, porque eu falei, poxa, não. Eu já passei por essa situação, agora meus filhos também. Falei, não, isso não é justo. Eu vou dar cabo da minha vida. Foi quando eu decidi envenenar uma comida, né? E matar a minha família toda. Mas nisso eu tive a oportunidade de falar com Deus. Porque eu já não tinha mais vida, nem meu nome eu tinha mais. Porque as pessoas lá no bairro não me conheciam mais como Regina. Me conheciam como Tatu. Por eu morar dentro desse porão. Uma miséria desgraçada, né? E eu falei, poxa, eu não tenho nome. Eu não tenho sonhos, eu não tenho vida. Para mim deu. Aí foi quando eu tive a oportunidade de estar na casa do Senhor, né? Creu? Sim, eu não tinha alternativa. Ou eu acreditava, né? Ou dava fim de tudo aquilo. Como é que é hoje sua vida? Bom mesmo.
Quando eu cheguei, eu fiz um pacto com Deus, né? Porque eu queria ver justiça. Se Deus era justiça, eu queria ver. Então, tudo que foi pregado lá, eu passei a praticar. Obedeceu. Obedecer, isso. Botou a vida no altar. Coloquei toda. Casou com Jesus. Sim. Aí que aconteceu? Eu já saí daquele porão, né? Assim que eu já cheguei, fiz esse pacto, não deu nem 15 dias, Deus já me tirou daquele porão, né? Hoje, eu não sou tatu, hoje eu sou Dona Regina, né? Eu tenho meu próprio salão, né? Meu esposo, a gente tem parceria em 2 academias na cidade. Hoje eu tenho carro importado para quem andava na feira, pegando restos de lixo de feira, né? Hoje eu sou abençoada, minha família é abençoada. Seu casamento? Abençoado. Mudou tudo? Mudou tudo. Houve justiça? Houve justiça, porque eu me considerava um zero, né? Uma pessoa que estava no crime, foi violentada na infância, vivia no cemitério. Quem olhava para mim falava, não tem jeito, é daí para a morte. E Deus vai fazer muito mais na sua vida. Milhões de pessoas sofrem com a injustiça no mundo. Além da injustiça de pagar altos impostos e não ter nenhum benefício como retorno, conviver com a injustiça dentro de casa é algo insuportável. É injusto criar e educar os filhos e vê-los perdidos nas drogas e na criminalidade. É uma injustiça amar o marido ou a esposa, confiar em quem está ao seu lado e ser traído. É injusto estudar, formar-se numa profissão e viver desempregado. Se você vive e convive com a injustiça e já tentou todos os recursos, se ninguém julga a sua causa, no Tribunal de Deus você encontra a sua resposta. Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Escreva uma carta com todas as suas injustiças. Ore a Deus de dia e de noite com essa carta. E no dia 14 de outubro, apresente diante do trono de justiça, o altar. Participe da campanha da justiça. A última instância no Tribunal de Deus. Procure uma Universal e saiba como participar. Depois de tantas lutas, dores e sofrimento, diante de tantos fracassos, lutando contra o tempo, cercado por todos os lados, sem ter um rumo certo, já não há motivos para sorrir, só tem havido pranto. Senhor, meu Deus, meu Pai. Sim, meu Deus e meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, nós entramos na Tua presença. Tu e somente Tu és digno de toda a honra, de toda a glória, de toda a majestade, de toda a grandeza. Só o Senhor, mais ninguém, mais nada, nem neste mundo, nem nos céus, nem não há lugar em todo o universo para alguém tão glorioso quanto o Senhor. Só o Senhor é Deus. E é por essa razão que nós focamos a nossa fé em Ti, porque Tu és único. Tu és o único Deus. E nós sabemos, eu tenho certeza, que os Teus ouvidos não estão fechados para que não nos possa ouvir. Os Teus olhos não estão fechados, cegos, que não possam ver a situação das pessoas.
Nós te invocamos agora, meu Pai, em favor do teu povo, em favor dessa criatura que ora comigo. Nós te invocamos agora por essa pessoa que está aí duvidosa, cheia de medos, dúvidas, pessoas que estão cheias também de preconceitos. Ó, meu Pai, eu venho a Ti em favor de todos os que participam desta oração. Elas também podem falar contigo, elas também podem reclamar, elas também podem lamentar ou mesmo cobrar de Ti as Tuas promessas. Mas muitas, meu Senhor, estão tão acuadas pelo sofrimento que não conseguem enxergar um palmo à frente do seu nariz. Então eu venho a Ti pela justiça do Senhor Jesus Cristo. Ele morreu para nós. Ele morreu, carregou os nossos pecados, carregou as nossas doenças, as nossas enfermidades, as nossas depressões, e Ele carregou para que nós não tivéssemos que carregá-las. Então, neste instante, em nome do nosso justificador, o Senhor Jesus, nós te pedimos, venha ao encontro dessa criatura aflita, seja lá qual for o grau de pecado que ela tem vivido, não importa, para o Senhor não importa. O que importa para o Senhor é a fé, que é o que nós estamos te apresentando agora. Nós estamos colocando nessas palavras, meu Pai, a nossa vida, a nossa alma, o nosso espírito, o nosso ser por inteiro, cobrando de Ti as Tuas promessas. O Senhor disse: vinde a mim todos, quer dizer católicos, espíritas, evangélicos, budistas, seja lá da religião que for, ou sem religião mesmo, não importa, venham todos. Então, meu Pai, todos os que participam desta oração, pelos méritos de Jesus, têm direito à Tua atenção. E é isso que eu te peço, ao encontro dessas criaturas. Venha ao encontro delas, meu Pai, para atender os seus clamores. Em o nome do Senhor Jesus eu te peço e te agradeço de antemão, porque eu sei que o Senhor ouve a nossa oração. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, ouça agora minha oração. Responda, meu Pai. Amanhã nós estaremos aqui de volta pelo Facebook, às 9 horas de Brasília. E você é o nosso convidado. Esther e eu estaremos aqui por você, em nome do Senhor Jesus. Até lá, em nome do Senhor Jesus. Amém. Já bati em muitas portas e a resposta não me veio. E agora clamo a Ti, pois Tu és verdadeiro. A vida está sem sentido, não compreendo mais nada. Senhor, vem ajudar-me nesta longa caminhada. Oh Deus, quanto eu preciso de uma resposta Sua. Seus ouvidos e responda-me agora.